A Bíblia nos ensina que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vive uma geração em que a gente é muito apressado. A gente quer resolver as coisas no estalar de dedos. A gente vai lá na internet, por exemplo, para ver a rede social, as mensagens dos amigos. Se ela der aquela bolinha de carregando, a gente fica nervoso, né? Não pode esperar 2 segundos para carregar um vídeo que está demorando. O vídeo está demorando a carregar. E a gente quer ver resultado instantâneo. E é uma característica. Quanto mais tecnologia, quanto mais a gente vai desenvolvendo, né, a gente vai tendo realmente resultados melhores, mais rápidos. Mas eu quero dizer para você que a obra de Deus em nossas vidas é uma obra de paciência, é diferente disso. Jesus certa vez contou uma história chamada a parábola do semeador. E ele disse assim: o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu no meio das pedras, outra caiu entre espinhos, outra caiu em boa terra. Cada uma foi dando o seu resultado. Mas a única que permaneceu, que deu fruto, foi aquela que caiu em boa terra. E para essa terra ser considerada uma boa terra, significa que ela foi cuidada, que ela foi tratada. Por que eu estou falando isso? Porque esse terreno que a palavra de Deus está sendo semeada, são as nossas vidas, são os nossos corações. Tá? Você está aqui louvando, ouvindo os louvores, relembrando seus tempos na presença de Deus junto com a gente. Você está lembrando um monte de histórias, Deus está falando no teu coração aí. E talvez você, quando terminar aqui, isso aqui possa ser roubado de você por causa do corre-corre do dia. Poxa, mas estava tão bom lá de manhã na presença de Deus e agora eu estou tão vazio. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Se torne uma boa terra para essa palavra que a gente está semeando aqui. Trabalhe essa palavra na sua vida. A gente deu Bíblia de presente para você, porque com essa Bíblia, com esse folheto que você vai levar para casa, você vai ver lá e vai falar: eu vou continuar buscando, eu vou ler esse negócio aqui, eu vou ler de novo, eu vou continuar. E você e eu não sabemos quão grandes coisas Deus pode fazer se a gente abrir o nosso coração para Ele trabalhar. Eu evangelizo aqui em Guapimirim, nas ruas, há 4 anos, testemunho pessoal. Para quem não me conhece, vai conhecer mais um pouquinho. Meu nome é Moisés da Márcia, e há 4 anos atrás, me deu vontade de fazer o evangelismo na rua para falar com alguma pessoa sobre Jesus. E eu peguei um folheto, estava lá em casa, a gente tinha tido um evangelismo da igreja no dia anterior. Quando foi no dia seguinte, me deu vontade de evangelizar de novo, de continuar aquilo. E eu peguei um folheto e falei assim: vou lá fora na rua, vou achar uma pessoa e vou entregar essa palavra de Deus e dar um bate-papo com ela, falar sobre Jesus. Eu moro no bairro da Iconha. Eu fui até a Praça Niterói, tinha um homem sentado lá na Praça Niterói no banquinho. Eu lembro que eu entreguei o folheto para ele, dei uma palavra de Deus para ele muito rápida e fui para casa todo feliz. Eu falei de Jesus para uma pessoa. Não lembro quem é o homem, não sei o resultado daquela palavra que foi plantada, mas eu sei que aquilo ocasionou em mim. No dia seguinte eu queria de novo mais uma pessoa. E eu falei assim: acho que eu vou fazer isso todo dia. Eu vou sair para achar uma pessoa para compartilhar a minha fé. Para a gente, cristão, é muito importante a fé ser compartilhada. A gente vem aqui, você fala assim: por que o cara compra microfone, caixa de som, gasta combustível, compra um monte de folheto, distribui Bíblias? O que ele ganha com isso? Para nós que cremos em Jesus e cremos na Bíblia, a gente compreende que Deus fez o homem perfeito, mas o homem desobedeceu a Deus. Ele se tornou pecador e a Bíblia fala que os nossos pecados nos separaram de Deus. Agora pensa bem, existe alguma coisa ou alguma pessoa, existe algo melhor do que Deus? Não existe nada, nem ninguém é melhor do que Deus. Nada, nem ninguém pode ser comparado a Deus. E por causa dos nossos pecados, nós perdemos Deus. Nós perdemos o maior tesouro. Agora pensa comigo.
Se Deus é bom e por causa dos nossos pecados a gente se separou de Deus que é bom, nós não somos tão bonzinhos quanto a gente parece. Quero dizer para você que se você me deixar com raiva, é provável que eu agrida a você. Se eu tiver com uma motivação muito grande, eu vou cometer um ato de vingança contra você. Eu sou capaz até de repente de matar, porque é a minha natureza, eu sou humano. Então eu não sou tão bonzinho assim. Eu vou perdoar, vou compreender tudo. Não, por causa do meu pecado que me separou da bondade de Deus, eu não sou tão bonzinho quanto eu pareço. Nem você é. Existem pessoas aqui que fizeram juras de amor a maridos, a esposas e a filhos e não conseguiram bancar. Não conseguiram bancar o que prometeram, porque a gente foi vencido pela nossa natureza fraca, carnal, pecaminosa. Nós nos afastamos de Deus, que é bom. Nós não somos tão bonzinhos assim por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que Deus é luz. E os nossos pecados nos separaram de Deus, que realmente é luz. Então a gente não está tão iluminado assim quanto a gente pensa. Pode ser que a gente esteja tendo as coisas que precisa. Eu tenho um carrinho simples, 2 portas, um golzinho bola humilde. Dá para me locomover bem. É legal, eu gosto de ter esse carro, me leva em qualquer lugar. Então eu sou um camarada que tem umas coisinhas que estou satisfeito. Mas não é o suficiente. Isso não é tudo, não é o maior tesouro. Então, afastados de Deus, que é luz, afastados de Deus, que é bom, nós temos trevas, nós temos o mal. E o principal de tudo, se você tem fé em Deus, e a maioria da nossa sociedade tem fé em Deus, a gente chega em alguns lugares, aí a cidade se chama por nome religioso, né? Por exemplo, São Paulo é tirado da Bíblia do nome do apóstolo Paulo, suponho. A gente vai em outros lugares, tem outros nomes religiosos ligados à fé. A gente é um povo que tem fé. E se a gente tem fé, a gente tem que saber por que a gente tem fé. Por que você tem fé em Deus? O que você quer? Será que você e eu achamos que Deus, que Jesus, é um gênio da lâmpada? Que a gente, quando precisar, a gente vai lá na Bíblia, na capa da Bíblia, dá um esfregão. Senhor, eu tenho 3 desejos. Esse é meu filho, para quem não sabe, eu tenho um filho. Eu tenho uma filha também, mas esse aqui é meu filho, passou aqui era Nelson. E então, a gente às vezes pensa que Deus é um tipo de gênio da lâmpada, para dar um socorro para a gente no momento do sufoco. Senhor, eu estou precisando de emprego, estou precisando de casamento, Senhor, eu estou precisando de casa, estou precisando de carro, Senhor, eu estou precisando passar de ano na escola, Senhor, eu estou precisando de proteção. Aí a gente vai fazendo Deus de acordo com o nosso modelo. A gente desenha o Deus da maneira que a gente quer. Por que você e eu temos fé em Deus? A gente tem que saber o motivo. Por que a gente casa? Por que a gente arruma emprego? Por que a gente trabalha? Por que a gente estuda? Tudo na vida a gente tem que saber onde que eu quero chegar. Qual é o final da história? Por que isso? Porque senão a gente vai ficar perdido na vida. Até para o cara que bebe um negocinho, como um gorozinho, por que eu vou beber esse negócio aqui? Eu vou ficar doidão. Eu sei que eu vou ficar doidão, vou bater pelas cabeças aí, mas por que eu vou tomar? Tem que ter um motivo, cara. Mesmo que você saiba, eu vou me arrebentar no final, mas eu vou entrar por esse caminho aqui. A fé precisa ser também cuidada, provada, testada, precisa ser analisada. Por que eu e você cremos em Deus? Para você que acredita. E eu quero dizer para você, quero dar para você um motivo. O maior motivo para se crer em Deus deve ser ir morar com Ele na eternidade. Porque a Bíblia nos apresenta 2 opções, não existe uma terceira. A Bíblia diz, quem crer e for batizado, quem crer e assumir compromisso com Jesus, será salvo. Quem não crer, quem não tiver compromisso com Jesus, será condenado. A Bíblia só separa em 2 grupos, salvos e condenados. Os que vão estar para sempre com Ele na glória e os que vão estar para sempre num lugar que a Bíblia diz que existe pranto e ranger de dentes.
onde a Bíblia diz que o fogo não apaga e o bicho não morre, onde a Bíblia diz que serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite, sem que haja descanso. Ou existe uma recompensa muito boa, ou existe um castigo muito ruim. E a fé em Deus que nós temos tem que apontar para esse lugar. Vem cá, qual é o objetivo de eu ter fé em Deus? Quando eu prego o Evangelho para algumas pessoas, elas se defendem, se justificam dizendo assim: eu sou da religião tal. Eu até comentei, brinquei aqui, né, com o pessoal da Assembleia que aceita a oportunidade, veio uma assembleana aqui, cantou. Mas eu quero dizer para você, religião é muito legal para a gente aprender muitas coisas. A gente ajuda pessoas, a gente faz amigos, mas em muitos casos só vai servir para isso. Por que você está fazendo isso, Moisés? Mas eu sou de uma religião diferente da tua, vai acabar me ofendendo. Vou tentar não te ofender, não. Vou falar uma verdade dura, sem tentar ser agressivo. Geralmente o religioso crê em Cristo, crê em Deus. Ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Mas o Senhor Jesus disse assim: não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Olha que o cara não fala Senhor uma vez só não, hein? Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Esse cara fala duas vezes, ele tem muita fé. É religioso. Senhor, não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Não é todo esse. Quem é então? É aquele que põe em prática a vontade do Pai que está no céu. Muita gente acha que aceitar a Jesus é entrar para uma religião. Eu estou indo à igreja. Muita gente fala isso com Moisés, estou indo à igreja. Consequentemente, o cara está achando que está tudo bem, que está salvo. E a igreja é muito bom. Se você for lá conhecer nossa igreja, a gente está com um número reduzido de membros por causa da pandemia, quarentena, então a gente não está com a capacidade completa, então tem limitações, então está mais difícil ir à igreja. Mas se você for à igreja, com certeza vai achar isso legal, vai ficar feliz. Mas eu quero dizer para você que Jesus andou 3 anos fazendo seu ministério terreno, trabalhando com os discípulos, e naquele meio dos discípulos ali, existia um que ele estava ali pelos motivos errados. E olha que ele não estava indo numa igreja de um pastor, não, ele estava andando com o Filho de Deus direto, ouvindo direto da fonte. Mas ele estava interessado nos benefícios que ele podia receber de andar com Jesus. Em determinado texto, a Bíblia diz que ele andava com a bolsa das ofertas. As pessoas doavam para os discípulos e ele carregava a bolsa. E quando ele precisava de um dinheirinho, ele metia a mão e usava. Judas Iscariotes andou com Jesus durante 3 anos, escutou os melhores sermões da história, viu todos os milagres, testemunhou de perto leproso sendo curado, morto sendo ressuscitado, ouviu as palavras mais poderosas da vida eterna, mas o coração dele não era sincero, não estava aberto para as coisas de Deus, não era o maior tesouro que ele tinha. Se você tem fé em Deus, quero te perguntar, você já pensou aonde você quer que essa tua fé te leve? Ou você só quer ir deixando que a tua fé te leve, fé leva eu até onde ela for? Não, eu vou continuar indo lá na minha fé, na minha religião. Até no crime organizado, né? Tem uma frase, fé em Deus. Você escuta a música de funk, eu vi aquele filme Tropa de Elite, aí a música do funk, fé em Deus. Até o cara que anda armado, que vai matar, que vai roubar, que vai destruir, que vai vender droga, ele fala fé em Deus. Eu posso ter fé, nós somos uma sociedade de fé. Os povos antigos matavam crianças, oferecendo sacrifícios para os seus deuses em nome da fé. Muita gente foi assassinada. Não é só ter fé, tem que ter fé fundamentada.
A gente falou do apóstolo Paulo, é o maior escritor do Novo Testamento, a maior quantidade de cartas do Novo Testamento foi ele que escreveu. E o apóstolo Paulo me falou assim, de o alicerce. O pessoal que trabalha com obra, adulto sabe, a gente faz primeiro o fundamento da casa, né? Bota lá o concreto para poder depois levantar a parede. Paulo fala assim, ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, aquele que Deus colocou, Jesus. Tá? A minha e a sua fé, ela tem, obrigado, querido, tem que começar em Cristo. Ah, eu vou à igreja, Moisés, eu sou religioso, por quê? Ah, porque minha família sempre foi, lá em casa todo mundo é, a gente sempre fez assim. Isso não é base nenhuma. Se seu pai foi um desviado, afastado da fé genuína, você vai herdar. Não é herança, não tem pedigree na fé. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Meu avô foi crente, meus pais são, meus avós foram, meus pais são, mas eu não sou crente por causa disso, eu sou crente pelo que Jesus fez, por causa de Cristo. Se eu morrer hoje, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E assim que eu vou daqui para o juízo, eu vou chegar, bater de frente, eu posso ser questionado, Moisés, você quer entrar aqui na salvação, na glória eterna, por que eu devo deixar você entrar aqui? A minha resposta deve ser, pelo que Cristo fez por mim, pelo sangue que foi derramado lá na cruz. Existe um profeta no Velho Testamento chamado Isaías, para quem é crente conhece. É um livro grande, bem conhecido. E no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, você que ganhou a Bíblia aí, vai no índice que você vai ver. Tem escrito Isaías, capítulo 53. Eu te recomendo você ler, porque é um texto maravilhoso. Ele começa dizendo, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem compreendeu esse negócio? Aí ele vai falar assim, ele foi moído. Olha só, quando a gente vai ali no mercado, né? Aí tem uma peça de carne, seja lá qual for, dependendo do nosso bolso, a gente escolhe aquela peça bonita e fala assim, poxa, tu pode moer aquela ali para mim? Aí o cara vai lá, bota no moedor, hoje é elétrico, antigamente na casa da gente tinha um moedor de ferro, né? A gente virava no braço mesmo, hoje a gente tem um moedor elétrico, bota na tomada e ele faz tudo. Engraçado que o moedor é citado na Bíblia de uma certa forma analógica. No capítulo 53 de Isaías diz assim, ao Senhor agradou moê-lo. A Bíblia diz que Deus pegou Jesus, como a gente pega a carne lá no açougue, aquela carne bonita, inteirinha. Jesus lá na sua glória, todo poderoso, Filho de Deus, reinando. Deus pega Jesus e fala assim, vou te dar como oferta pelo pecado. E pega Jesus e tritura Jesus, moendo-o pelos nossos pecados em nosso lugar. Sabe por quê? Porque assim como todo criminoso, quando é pego e levado perante a justiça, ele vai receber uma sentença, todos os pecadores também estão sentenciados perante o Senhor. Todos nós estamos condenados perante a santidade de Deus por causa dos nossos pecados. Mas para que nós não fôssemos colocados nesse moedor de Deus, para que não fôssemos alvo da sua ira, da sua vingança contra os pecados cometidos, contra a santidade de Deus, Deus vai e moe Jesus em nosso lugar. Deus trucida Jesus para que a gente não precisasse ser trucidado. E eu vou dizer assim, a Bíblia fala que quando Jesus morre, ele foi até partes mais profundas, ele desceu ao Hades, ao inferno. Olha, a fila está andando aí, o pessoal, está andando aí. E Jesus, ao terceiro dia, ele se apresenta vivo, ele venceu a morte,
Jesus venceu o inferno. Jesus não pôde ser detido pela morte nem pelo inferno. E ele fala assim: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Ele manifesta. Olha aqui, ó, eu que morri, está aqui a marca do prego, está aqui a marca do furo da lança. Ele mostrou para os discípulos: olha aqui, sou eu mesmo. Ele pediu comida para mostrar que ele estava vivo mesmo. Ele me dá um negócio para comer aí, eu vou me alimentar. E ele tomou em nosso lugar o castigo. Você é um artista, maneiro, parabéns. Parabéns, legal. Parabéns, bonito. Um barquinho, ó, fez um barquinho. Valeu. Obrigado. Tá bom. Então Jesus foi ferido para que eu e você, pelas suas feridas, fôssemos sarados, fôssemos curados. Certa vez o Senhor Jesus ensinando, ele disse assim: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. Eu quero dizer para você que sem a ajuda de Deus, a gente não consegue aceitar a Jesus. A gente precisa dele. Olha que coisa interessante, Jesus fala para a gente, Neto. Sem a ajuda de Deus, ninguém consegue vir a mim. Por isso ele nos deu o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que toca no nosso coração e fala assim: meu Deus, eu preciso aceitar Jesus. Eu usei essa expressão quando era garoto. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade e foi exatamente: eu preciso aceitar Jesus. Foi o Espírito Santo que fez. E Jesus fala assim: se uma pessoa vier a mim, qualquer um de nós, você pode pensar na sua vida torta, seus pecados, seus vacilos, mas Jesus diz assim: qualquer pessoa que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançá-la fora. Essa insistência dos crentes em falar sobre a palavra de Deus é porque a gente crê nessa história toda, que sem Jesus existe um castigo que vai ser muito duro, que nenhum de nós tem como suportar. Jesus suportou em nosso lugar e conseguiu voltar vivo. Ele triunfou, ele ressuscitou, venceu a morte e o inferno. Se eu e você não aceitarmos que Jesus nos substitua nesse castigo, a gente vai ter que enfrentar essa moenda de Deus. E a gente vai permanecer lá para sempre, que a gente não vai ter força para voltar não. Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele desceu ao Hades, ao inferno. Jesus foi morto. Ele foi lá e venceu no inferno. Ele falou: eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus triunfou. Qualquer um de nós que morrer sem Jesus vai ser levado para lá e não vai ter saída. O único jeito de escaparmos dessa ira de Deus que virá é nos comprometermos com Jesus agora pela fé. Aí sim, nenhuma condenação há, a Bíblia diz, para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova natureza, nova criatura, é nova criação. As culpas do passado, as coisas velhas vão ficar para trás. Deus vai fazer que tudo seja novo. Tudo vai ser novo. E é só uma atitude de fé. Ou você e eu pagamos para ver. A gente espera o juízo chegar para ver se Deus estava certo ou errado. Mas eu quero deixar um alerta. Muitos são chamados. Todo mundo que está me ouvindo aqui está sendo convidado a aceitar Jesus. Poucos são escolhidos. E como é que eu vou saber se eu sou escolhido? De acordo com a maneira que eu respondo ao convite de Deus para um compromisso com Jesus. Se você, por qualquer motivo na sua vida, ainda está sem Jesus, não faz isso não. Fica sem comer, fica sem beber, fica sem dormir, fica sem tomar banho, coisa ruim, deve ter bem pra caramba. Fica sem, mas não fica sem Jesus não. Sem Jesus é a maior furada. Como é que vai explicar para Deus? Deus, achei que você estava errado. Achei que eu não precisava não. Como é que vai chegar lá no final e vai explicar para Deus? Eu achei que dava para segurar mais um pouquinho. E Deus falou: não dava, eu matei meu filho por você. E você: não, mas eu, mais nada. Ele vai bater doído na nossa cabeça. Não paga para ver não, tá bom? Neto, faz uma oração por nós.
meu filho Nelson vai estar orando. Se você quiser aceitar Jesus, fique à vontade, põe a mão no seu peito e fala com ele. Eu não vou nem perceber, mas se você quiser conversar com a gente depois, tá? Nós ainda temos folhetos para entregar para você, as Bíblias acabaram, já foram todas. Claro, meu filho Nelson. Deus amado, eu te agradeço por nós estarmos aqui, as pessoas ouvindo a tua palavra. Deus, te peço para que as pessoas que estão ouvindo, Deus, sejam abençoadas e vejam que só tu és o único Deus, o único Senhor, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.